Gravando, alô, alô, você. Oi, moçada, tudo bom? Um super bom dia para vocês. Estamos aqui, eu com essa minha vontade de ser blogueira. Trouxe vocês agora, mudei de ambiente, vocês perceberam? Não estou mais na minha sala de aula, eu vim para a sala de jantar. Então aqui, olha, tá vendo? É o meu pilar que divide a minha sala de jantar e a minha sala de estar. Vocês estão conhecendo a minha casa, bem-vindos à minha casa, muito bem-vindos. Bateu a porta, vocês ouviram, não vou regravar, tá, gente? Vamos continuar daqui. São elementos que estão acontecendo no meu dia a dia, tá? Olha aqui, na aula de hoje, nós vamos começar com o assunto devagar e sempre. Olha, eu sei que às vezes pode ser exaustivo a maneira repetitiva que eu estou trazendo esse assunto, mas eu garanto, olha, juro, juradinho, que se a gente estudar assim, devagar, aos poucos, esse conteúdo vai acontecer de uma forma muito tranquila. E daqui a pouco vocês vão ver que nós vamos ter vários elementos para considerar, tá? A aula de hoje, na verdade, ela vai trazer algumas novidades. Então, eu tenho alguns temperinhos a mais para a nossa aula, mas ela também vai trazer assuntos que nós já vimos em predicado, tá bom? A gente vai continuar, só que agora a gente vai falar da predicação verbal. A gente vai começar a analisar o verbo em si, tá? Eu vou ficar pequenininha. Vocês me dão licença? Fiquei pequenininha. Vou colocar a minha apresentação de slide. Será que eu vou sumir? Não sumi, estou aqui. Então, a gente pode continuar conversando. Então, vamos falar sobre transitividade verbal e predicação. Lembrando que eu vou deixar esse arquivo para vocês disponível em PDF lá em apostilas no portal do aluno. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, para estudar predicação e transitividade, a gente tem que lembrar que a gente está falando de verbo, tá? E o que a gente vai lembrar do conceito de verbo que nós vimos em predicado? Do verbo de ligação e do verbo significativo. Vamos começar então. O verbo, ele tem duas funções dentro da oração, tá bom? Ou ele é um verbo de ligação, e quando ele é um verbo de ligação, olha, ele liga o sujeito a uma característica sua. Então, ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Nós já falamos sobre isso. O verbo significativo, por um outro lado, é aquele que vai expressar uma ação, um fenômeno da natureza, um processo, tá bom? Começamos, então, lembrando os principais verbos de ligação. Fiz aqui uma nuvem do pensamento, tá? Temos o ser, estar, permanecer, parecer, tornar-se, continuar, ficar, andar, viver e virar. Suzane, por que esses três estão aqui com asterisco? Lembra? Porque eles podem tanto ser de ligação como de ação. Aí vai depender do contexto e do sentido que ele traz para a frase. Tudo bem? Queria saber quantos de vocês já estão com esses verbos frescos na memória. Olha aqui, não, mas eu estou. Eu estou máximo. Olha aqui o meu PowerPoint. Se não é de chorar de alegria de lindo que ele tá. Então, olha aqui. Um verbo de ligação, né? Olha como ele tem a finalidade de ligar o sujeito ao seu predicativo. Então, ele tem aí, olha, ele é um elo entre os dois. Coloquei 3 exemplos. Presta atenção. Na cor, gente. E a padronização da cor agora também por PowerPoint. Não basta ter a blusa mais linda, agora eu estou concorrendo ao PowerPoint mais lindo. Todos continuam preocupados. Meu amigo permanece feliz. As crianças estavam eufóricas. Notem aqui que em todos os exemplos que ocorreu o verbo de ligação, também ocorreu o predicativo do sujeito. Porque o verbo só é de ligação se ele tem essa característica no predicado que diz respeito, essa característica diz respeito ao sujeito. Então, ele só é verbo de ligação se tiver predicativo do sujeito. Sim? Continuando, então, vamos agora relembrar o verbo significativo. Então, o verbo significativo é aquele que vai expressar uma ação, um processo, um fenômeno da natureza, um acontecimento, tá? E aí, agora a gente vai analisar
principalmente o verbo significativo, tá? Como ele se comporta. Então, nós vamos perceber aos pouquinhos agora que existem verbos que precisam de complemento e verbos que não precisam de complemento, tá? Eu trouxe 2 exemplos para eu explicar devagar para a gente primeiramente ver a diferença entre eles, tá? Então, olha aqui, olha 2 orações para a gente olhar. O menino quer, o menino chorou. A primeira observação feita é a seguinte, olha, no caso de um menino quer, o sentido dessa oração não está inteiramente contido na forma verbal quer. Quando eu digo o menino quer, imediatamente vem na minha cabeça assim, ele quer o quê? Não é verdade? Por quê? Porque o quer ele não traz o sentido completo dessa ação, tá certo? Eu vou continuar aqui, depois a gente passa para o menino chorou, tá bom? Segundo, a ação de querer exige um complemento. Quem quer, quer alguma coisa, né? Quer o quê? O sentido da ação querer está incompleto. Ele se completa quando se estende ao complemento. Ó, tá alça aqui, mas é ao, tá? A ação se inicia no sujeito, que é quem pratica aquela ação, ela passa pelo verbo e ela precisa de um complemento que vai receber a ação daquele verbo. O menino quer o quê? Sim? Então, isso se chama transitar. A ação transita do sujeito, passando pelo verbo e chegando a um complemento, tá? Então, chama-se transitivo, não está dando para ler aqui, mas eu vou ler para vocês e quando vocês pegarem a apresentação lá dá para ler certinho, tá? Chama-se transitivo o verbo que exige um complemento, tá? Um elemento, algo ou alguém sobre o qual recaia a ação do verbo. Então, a ação do verbo tem que recair sobre esse elemento aqui. Ela começa no sujeito e recai nesse complemento. Sim? Já aqui, olha, na segunda frase, olha como é diferente. O menino chorou. O sentido da oração está inteiramente completa na forma verbal chorou, certo? A ação do verbo chorar não exige complemento, pois seu sentido já está completo. A ação de chorar não se estende, não transita até outro elemento da oração. A ação se inicia no sujeito e para no verbo, tá? A ação do verbo, então, não transita, ela se completa ali no próprio verbo. O verbo que não exige um complemento sobre o qual recai a ação chama-se intransitivo. Então, transitivo é o verbo que precisa de complemento, intransitivo é o verbo que não precisa de complemento, certo? Vamos ver então, olha, o verbo transitivo, nós vamos começar por ele. Só esse conceito inicial, na próxima aula eu trago um estudo um pouco mais amplo sobre o verbo transitivo, tá? Então, o verbo transitivo é aquele que não traz em si a ideia completa da ação, necessitando, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido, ou seja, sua ação transita. Por completar o sentido de um verbo, esse outro termo é um complemento verbal ou objeto. Então, nós vamos guardar agora duas informações importantes. O verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento para ter o seu sentido completo. Lembra? O menino quer. Né? Eu preciso. Preciso do quê? Certo? Então, olha aqui. Ele precisa de uma outra palavra para completar-lhe o sentido. Esse complemento verbal, essa palavra que completa o sentido do verbo transitivo, é chamada de objeto, tá? Então, olha, cada elemento que a gente vai ter que associar agora. O verbo transitivo precisa de complemento, esse complemento verbal se chama objeto. Sim? Então, vamos ver aqui, olha. O menino quer. No caso da oração do exemplo, o verbo continua sem seu complemento. É um verbo transitivo. Vamos completar-lhe o sentido dando um objeto para ele? Então, aqui o que a minha ideia foi, o menino quer um doce. Quer é, portanto, o verbo transitivo, uma vez que ele precisa de complemento, e um doce é o complemento desse verbo. O complemento desse verbo tem a função sintática de objeto, tá? Então, ele é o objeto do verbo querer. Todos os verbos a seguir são transitivos. Encontre o seu objeto. Então, temos aí, poucos viram o cometa.
Nós precisamos de carinho. Ouvimos um forte barulho. Eu acredito em Deus. Então, agora pausa, pare, tchum, e pensem. Tentem achar aqui na tela quais são os complementos. Primeiro, acho o verbo, né? Quais são os verbos e quais são os complementos desse verbo. Eu vou seguir, você pausa e a hora que você tiver achado todos os complementos, você vem comigo. Combinado? Então, olha aqui, temos então na primeira oração, o verbo é viram, tá? Poucos viram. Poucos viram o quê? O cometa. O cometa, então, é objeto do verbo viram, tá? Nós precisamos de carinho. O verbo é precisamos, mas precisamos do quê? De carinho. De carinho, então, completa o sentido de precisamos, é, portanto, objeto desse verbo. Ouvimos um forte barulho. Ouvimos o quê? Um forte barulho. Um forte barulho é objeto do verbo ouvimos porque ele completa o sentido. Eu acredito em Deus. Eu acredito em quem? Em Deus, que completa o sentido do verbo acredito, portanto, em Deus tem a função de objeto. Tudo bem? Deu para ter uma noção da ideia de transitivo e intransitivo? Recapitulando aqui, olha, vou fechar aqui, vou voltar em tela grande para falar com vocês, tá certo? Recapitulando, vou trazer isso de novo à aula que vem, um pouco mais amplo, tá? Mas o que eu quero que nós guardemos da aula de hoje? Verbo de ligação é aquilo que a gente estudou, já está aqui na cabeça? Verbo de ligação é o que liga o sujeito à sua característica, ser, estar, permanecer, parecer, tornar-se, continuar, ficar, andar, virar, viver. Ótimo, então tenta lembrar. Se tem esses verbos e tem a característica do sujeito, é verbo de ligação. Se não for verbo de ligação, ele é um verbo significativo. O verbo significativo traz a ideia de ação, de fenômeno da natureza, de um acontecimento. Sim, os verbos significativos vão se dividir primeiramente em dois grupos. Os que precisam de complemento e os que não precisam de complemento. Os que precisam de complemento são chamados verbos transitivos. Os que não precisam de complemento são chamados de intransitivo. Transitivo até já já. Vou pegar aqui o verbo transitivo. O verbo transitivo não tem o sentido completo, porque a ação não transita a ação transita do sujeito no verbo, mas ele precisa de alguém ou de algo para receber essa ação do verbo. Então, se eu falo, por exemplo, eu comi a maçã. Então, eu desempenhei a função de comer, mas o que eu comi? Né? Eu comi o quê? A maçã, tá? Minha emoção transitou, eu comer e maçã. Perceberam? O complemento verbal dos verbos transitivos são chamados de objeto. Deu para entender? E se você tentasse fazer uma bolha do pensamento para mim, hein? Com essa informação que eu trouxe agora, bonita, pode me mandar foto lá no e-mail tiaçucol@gmail.com. Faz uma bolha espetacular e manda lá para eu ver. Combinado? Gente, por hoje é só. A semana que vem eu volto com mais elementos para a nossa transitividade verbal. Um beijo enorme de saudade. Tchau!